Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 211. Uma ilha sem nome e inexplorada. Árvores imponentes e formações rochosas escarpadas circundavam a praia sob o sol deslumbrante. Uma figura impressionante corria desesperadamente pela praia, ofegante. Suas pernas longas, envoltas em botas curtas, batiam no chão com uma urgência frenética. Cabelos verde claros na altura da cintura balançavam atrás dela enquanto ela corria, e o kimono rosa que ela usava esvoaçava a cada passo. Ha 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 ha. Não corra, querida. Você é uma verdadeira beldade e qualidade premium. Onde você pensa que vai? Ha 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 ha. Por que você está correndo, linda? Os piratas que a perseguiam exibiam sorrisos maliciosos, seus olhos praticamente em formato de coração enquanto babavam sobre suas presas. Cumprimos nossa promessa, não é? Trouxemos vocês para o país de Wano. Eles riram enquanto a encurralavam na beira da água, com as ondas batendo atrás dela, impedindo qualquer fuga. Vamos lá, não queremos machucar você. A jovem olhou para o mar infinito à sua frente. Seus lábios cor de pêssego tremeram enquanto seus dentes mordiam suavemente, o desespero brilhando em seus olhos. Lentamente ela se virou para encará-los. Eu sabia. Seu olhar se voltou para o navio à distância enquanto ela estalava. É um navio negreiro. Vocês são traficantes. Se você me machucar, não vou pagar um preço alto. Ao ouvir suas palavras, os sorrisos dos piratas se transformaram em algo mais sombrio. A mulher cerrou o maxilar e disse friamente: Eu realmente acreditei em vocês, seus desgraçados. Eu realmente fui muito ingênuo. Num movimento repentino, ela sacou a katana da cintura. Suas mãos finas e pálidas agarraram o cabo com força, a ponta da lâmina apontada diretamente para Gang. Conforme ela se movia, a bainha do kimono se abria em volta das pernas. Combinado com o fogo em seus olhos, conferia-lhe uma beleza marcante e feroz que tirava o fôlego. O pirata loiro na frente zombou. Resistir não vai ajudar. Atrás de você está o oceano, não há mais para onde correr. Simplesmente desista. Ele desembainhou sua arma, avançando com os outros passo a passo, enquanto suas risadas cruéis aumentavam. Desista. Nós vamos te tratar muito bem. Uma sombra caiu sobre o rosto da jovem. Ela soltou um suspiro longo e silencioso. Este é o fim. Acho que vou ter que continuar avançando no tempo. Sua voz tremia de tristeza, resignação e arrependimento. Um brilho estranho e inquietante começou a surgir de seu corpo, assustador e quase sobrenatural. Que diabos é isso? O que está acontecendo? Ela está ativando algum tipo de poder. Os olhos dos piratas se arregalaram de pânico, seus rostos mudando da luxúria para o medo. Algo intangível, místico começou a girar ao redor dela, uma força invisível que fazia seu cabelo verde claro flutuar, intocado pelo vento. Pare ela. Não deixe ela escapar. Peguem ela. O rosto do loiro endureceu. Com um rosnado cruel ele deu a ordem. Em uníssono, os piratas levantaram suas armas e avançaram. Mas então, zumbido, um assobio estridente e penetrante de repente cortou o ar lá de cima, e uma violenta rajada de vento congelou todos no lugar, até mesmo a mulher. Era o som de algo afiado como uma navalha rasgando o céu. Um momento depois, incontáveis pontas de metal caíram como uma tempestade, perfurando a terra a uma velocidade impossível. Os piratas nem tiveram tempo de gritar. As lanças os rasgaram como papel, prendendo seus corpos ao chão em uma massa horrível de sangue e metal. O cheiro acre de sangue encheu o ar instantaneamente. A mulher encarou em choque os corpos retorcidos com os olhos vazios e vidrados fitando o nada. Ela cobriu a boca, horrorizada, e instintivamente deu um passo para trás. Mas enquanto ela se movia, ela esbarrou em um peito largo e sólido. Desculpe. A mulher instintivamente se virou e fez uma reverência em pedido de desculpas. Mas quando ela olhou para cima, um rosto incrivelmente bonito, com uma aura selvagem e desenfreada, preencheu sua visão. Um jovem alto e moreno estava sob a luz do sol, sua camisa branca impecável e limpa, com o mar azul cintilante brilhando atrás dele. Ele sorriu para ela caloroso e encantador. Desculpe, eu te assustei. Que homem deslumbrante. O coração de Amatsuki Toki disparou e suas bochechas ficaram rosadas. Eu acabei de cair no peito dele? Não, de jeito nenhum. Ela abaixou a cabeça, incapaz de encarar Darren, sua voz suave e confusa. Então foi ele quem me salvou. Darren deu um sorriso casual. Contanto que você esteja bem. De jeito nenhum. Toki respirou fundo, acalmando o coração acelerado. Então curvou-se profundamente com uma postura elegante e serena. Obrigado por me salvar. Sou profundamente grato pela sua ajuda. Meu nome é Amatsuki Toki. Posso saber o seu? Então é realmente ela. Amatsuki Toki. Um dos usuários de Akuma no Mi mais misteriosos e únicos de todo o mar. Portadora da Toki Toki no Mi, a fruta do tempo-tempo. Uma mulher que veio de 800 anos no passado. Mas além disso, essa beleza gentil que estava diante dele tinha um papel ainda mais icônico na história original. Esposa de Kozuki Oden. Mãe de Kozuki Momonosuke. Seus longos cabelos verde claros balançavam suavemente na brisa, com um enfeite vermelho e amarelo aninhado no lado direito. Ela usava um kimono rosa adornado com delicados padrões de lua crescente, acentuando sua figura graciosa. Suas pernas longas, pálidas como a neve, estavam calçadas com um par de botas curtas amarelas. Darren teve que admitir, desde que chegou a este mundo, Toki era de longe a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Fazia todo sentido que ela fosse a mãe da cortesã mais deslumbrante de Wano, Kozuki Iori. Afinal, ninguém podia acreditar que tal beleza viesse do lado de Kozuki Oden. Ao fitar o rosto de tirar o fôlego de Toki, um lampejo de algo indecifrável passou pelos olhos de Darren. 1000 pensamentos passaram por sua mente em um instante.
Ele nunca fingiu ser um santo. Amava mulheres bonitas. Quem não amava? Ele não era um cavalheiro e aceitou o apelido de canalha, sem vergonha. Afinal, que homem não fantasiaria com mulheres como Nami, Robin, Shiraoshi, Rebecca, Hancock, Califa, Vivi? Depois de chegar a este mundo. E o mais importante, a Toki Toki no Mi tinha uma habilidade incrivelmente rara e poderosa que valia a pena perseguir. Claro, ele não era do tipo que forçava ou enganava. Pelo menos tinha essa decência. Com isso em mente, ele deu a Toki um sorriso suave e amigável. Prazer em conhecê-lo. Sou Rogers Darin, um comodoro no quartel-general da Marinha. Eu estava patrulhando ilhas próximas quando descobri uma operação de tráfico de pessoas aqui, então vim investigar. Fuzileiros navais. Toki murmurou, sua expressão ficando levemente tensa. Depois do que tinha acabado de acontecer, era compreensível que ela estivesse em guarda alta. Vindo de 800 anos no passado e tendo viajado no tempo, ela coletou informações sobre os fuzileiros navais, mesmo que eles não existissem em sua época. Dizia-se que eles protegiam a justiça e mantinham a paz e a ordem no mundo. Eles devem ser confiáveis. Além disso, como alguém tão bonito pode ser um cara mau? Afinal, ele acabou de salvá-la. Ela cerrou os punhos em silêncio, repreendendo-se pela dúvida. Sua cautela começou a desaparecer. Sim. E onde é sua casa? Esta ilha está completamente deserta. Não será fácil ir embora. Darin disse calmamente. Mas se você confiar em mim, eu posso tirar você daqui e trazê-lo de volta para sua terra natal. Os olhos de Toki brilharam. Sério? Eu quero ir para o país de Vano. Você pode me levar para lá? Vano, hein? Aquele país está fechado. Não é exatamente fácil entrar. Antes que Darin pudesse terminar, o mar subitamente entrou em erupção. Uma enorme coluna de água irrompeu com um rugido estrondoso. Toki engasgou em alarme, mas antes que ela pudesse se mover, Darin deu um passo à frente e a protegeu atrás dele. Não se preocupe, eu vou te proteger. Darin estreitou os olhos. No momento seguinte, uma figura enorme irrompeu do mar. Encharcado, vestido com um kimono bordado com padrões crescentes, um shimenava gigante roxo e branco enrolado em seu corpo, água espirrando por todo lado. Ele tinha cabelos longos, negros e rebeldes presos em um coque, sobrancelhas grossas, olhos penetrantes e puxados, um bico de viúva e costeletas pontudas. Só que, seu corpo inteiro estava inchado. Seu rosto, inchado como de um porco, hediondo e distorcido. Ele parecia mais um monstro do que um homem. Ouviu uma mulher pedindo ajuda. Seu olhar penetrante varreu a praia. No momento em que avistou os cadáveres espalhados pela areia, cruzou os olhos com o apavorado Toki. Então sua expressão se distorceu de fúria enquanto ele olhava para Darin. Você é quem está atormentando essa linda moça. Então ele está aqui. No segundo em que o homem saiu da água, Darin o reconheceu. O canto da boca dele se curvou em um sorriso irônico. Kozuki, Oden. Capítulo 212. O próximo governante do país de Vano, um poderoso samurai admirado por Roger, Barba Branca e Kaido. Kozuki Oden. Eu nem dei um passo ainda e você já está aqui tentando ter sua esposa de volta? O sorriso irônico de Darin tornou-se arrepiante em um instante. Um tênue arco de eletricidade azul crepitou entre seus dedos enquanto um campo magnético invisível e misterioso, juntamente com a percepção bioelétrica, se expandia para fora. Seus músculos ficaram tensos de repente, seu corpo assumiu a postura de um predador pronto para atacar, e sua aura aumentou. Havia muitos motivos para cortar Kozuki Oden. Primeiro, alguém tão inútil quanto Kozuki Oden não tinha o direito de estar com uma mulher tão cativante quanto a Matsuki Toki. Segundo, Darin simplesmente não suportava o cara. Terceiro, a habilidade da Akuma no Mi de Toki Amatsuki era extremamente poderosa. Mesmo que ela não gostasse dele, mantê-la por perto e controlá-la lhe daria um trunfo poderoso. Mas não importava quantas razões existissem, havia apenas uma que realmente importava. O Momonosuke não deve nascer. Não se preocupe, garota. Estou aqui para te salvar desse vilão. Inchado como um monstro marinho, com o rosto inchado como uma cabeça de porco, Kozuki Oden rugiu. Num piscar de olhos, sacou as espadas duplas da cintura e as desferiu de cima para baixo, golpeando Darin. Uma preta e uma branca, as duas grandes espadas Meito esculpiam rastros fantasmagóricos de escuridão e luz no ar. Suas lâminas tão afiadas que cortavam o vento em silêncio. Uma pressão esmagadora surgiu. A aura feroz que emanava das lâminas fez os olhos de Darin se estreitarem bruscamente. Ele deu um passo à frente. Estrondo. Um baque pesado ecoou na praia abaixo. Então, houve um estrondo. A areia onde Darin pousou cedeu enormemente, deixando o mar em caos enquanto as ondas surgiam e subiam em camadas. Impulsionado pelo recuo de seus passos, o corpo de Darin foi lançado no ar como um meteoro disparando em direção ao céu. O haki de armamento preto como azeviche cobriu instantaneamente seus braços, os músculos saltando e as veias estourando antes de repentinamente comprimir. Seus punhos explodiram como foguetes. Estrondo. Punhos e lâminas colidiram, espalhando uma cascata de faíscas. Bum! Uma tremenda onda de choque se espalhou varrendo toda a ilha. O mar se agitou violentamente, levantando ondas imponentes com dezenas de metros de altura. Ventos violentos rasgavam tudo, enquanto milhares de raios vermelhos irrompiam ao redor das duas figuras, enchendo o mundo diante delas. O céu se abriu quando as nuvens se separaram, formando lentamente uma fenda enorme no céu. Um choque de haki do conquistador. O céu e a terra mudaram de cor. A tempestade violenta engoliu tudo, lançando areia e pedras no ar. A respiração de Amatsuki Toki ficou presa na garganta. Uma onda de tontura a atingiu como uma maré quebrando. Pedras afiadas uivavam através do vento, voando direto em sua direção. Seu rosto empalideceu. Nesse momento, uma lâmina de metal surgiu repentinamente diante dela, protegendo-a dos destroços voadores. Ela se moveu rapidamente, formando um abrigo protetor que a protegeu com segurança e carregou seu corpo delicadamente dezenas de metros para trás.
Era aquele belo e jovem fuzileiro naval. Mesmo no meio dessa batalha caótica, ele ainda se lembrou de me proteger? Uma sensação de calor surgiu de repente no peito de Amatsuki Toki, suas bochechas ficando vermelhas. Em meio ao vento forte, suas mãos agarravam o metal frio e sólido, mas em seu coração florescia uma sensação de calor e segurança que ela nunca havia conhecido. No meio da tempestade de raios que explodia, os olhos de Kozuki Oden se arregalaram. O ataque dele realmente foi bloqueado. Ele ficou atordoado por um momento. Então uma explosão de excitação selvagem iluminou seu rosto pálido e inchado por estar encharcado em água do mar. Wahara! Você é muito bom em bloquear meu golpe. Darren estreitou os olhos para o homem à sua frente e sorriu com desprezo. Eu realmente subestimei você. A partir da força daquele golpe e da intensidade do Aki Kozuki do Conquistador que Oden havia liberado, Darren rapidamente avaliou sua força geral de combate. Naquela época Kozuki Oden tinha acabado de zarpar e ainda estava passando por testes sob o comando de Barba Branca, preparando-se para se juntar aos piratas do Barba Branca. Seu poder não chegava nem perto do nível que ele alcançaria anos depois, quando lutou contra Kaido no país de Wano. E agora, com o corpo inchado pela água do mar como uma cabeça de porco, ele estava ainda mais fraco. Os lábios de Darren se curvaram em um sorriso selvagem. O punho que havia bloqueado as lâminas gêmeas de Kozuki Oden de repente se transformou em uma garra. Suas mãos negras como azeviche apertaram firmemente ambas as espadas. Kozuki Oden congelou, tentando arrancar as lâminas, apenas para descobrir. A força do homem era assustadora. As lâminas não se moveram 1 centímetro. Você acha que é imbatível? Darren rosnou, puxando com força com as 2 mãos. Ele arrastou Kozuki Oden, lâminas e tudo, em sua direção então. Bateu a cabeça na testa de Oden. Estrondo. Foi como ser atingido por um raio. Sob a cabeçada de Darren, vestido com o Aki do armamento, Kozuki Oden foi lançado voando como uma bala de canhão, colidindo com o chão e abrindo uma enorme cratera. 1 segundo depois, a figura do Comodoro da Marinha mergulhou como um raio. Girando várias vezes no ar em alta velocidade, ele trouxe consigo uma enorme força centrípeta. Sua bota militar preta e erguida caiu como um machado de batalha em direção ao atordoado Kozuki Oden. O alvo, sua cabeça. A força crescente e o momento explosivo distorceram o ar, borrando o rosto de Darren no vento. A aura que emanava de seu corpo era profunda e assustadora como a de um Shura. Armamento. Meteoro machado de batalha. Uma onda de perigo mortal atingiu Kozuki Oden. Suas pupilas ensanguentadas se contraíram bruscamente. No reflexo de seus olhos, aquela bota militar fria e dura crescia cada vez mais a uma velocidade assustadora. Estrondo. Ele cruzou as lâminas apressadamente para bloquear, caindo para trás enquanto era arremessado no ar. A bota, imbuída de Aki de armamento e força bruta, caiu como uma galáxia em colisão, sacudindo toda a ilha até o seu núcleo. Rasgar. Do ponto de impacto, o solo se abriu como uma piton negra, uma fenda enorme atravessando a ilha. A poeira subiu como um dragão em direção ao mar. A água do mar jorrou na fenda e depois explodiu para cima em ondas estrondosas. O mar fervia. A poeira subia pelo ar. Kozuki Oden se levantou novamente, ofegando pesadamente. Sua expressão ficou sombria, mas seus olhos brilharam ainda mais com o fervor da batalha. Eu realmente não esperava enfrentar alguém tão forte logo depois de zarpar. Ir para o mar foi definitivamente a escolha certa, wahahaha. Lembre-se, meu nome é Kozuki-u. Um som agudo de cara ou coroa o interrompeu de repente. Observação de Kozuki Oden aqui sentiu algo. Suas pupilas se contraíram. Seu rosto se contorceu em alarme. Não estou interessado no seu nome. Uma voz fria ecoou. O vento dispersou a fumaça espessa. Na visão cada vez mais estreita de Kozuki Oden, aquele homem poderoso estava de lado, de frente para ele. Sua mão direita estava esticada na frente, com os dedos posicionados em um gesto de estalo. Seu olhar era gelado. Uma moeda girou no ar, caindo lentamente. E naquele instante, uma sensação esmagadora e indescritível de ameaça tomou conta da mente de Kozuki Oden. Capítulo 213. Alguns minutos atrás. O extremo mais distante da ilha. O enorme Moby Dick, tão grande quanto uma baleia beluga, navegava pelo oceano, com sua popa arrastando uma grossa corrente de ferro que mergulhava fundo no mar. Oyagi, o Oden está quase chegando ao limite. Por que você não deixa ele se juntar a nós logo? Marco, claramente frustrado, dirigiu-se à Barba Branca, que estava sentado calmamente no assento principal. Oyagi, ele está aguentando firme há 2 dias inteiros. Isso não é suficiente? Além disso, você não gosta mesmo do Oden? Se ele se juntar a nós, seremos uma verdadeira potência nos piratas do Barba Branca. Outros membros dos piratas do Barba Branca entraram na conversa, um após o outro, tentando convencê-lo. Enquanto ouvia a conversa dos filhos, Barba Branca não conseguiu evitar o brilho de desamparo em seus olhos. Ele teve que admitir, a personalidade de Kozuki Oden realmente o tocou. Mas foi exatamente por causa da força avassaladora de Oden que Barba Branca se lembrou do caos de quando ele navegava com os piratas das rochas. Ter indivíduos fortes e obstinados na mesma equipe não era necessariamente uma coisa boa. Era a receita perfeita para atrito e conflito, onde ninguém estava disposto a recuar. No entanto, assim como Barba Branca estava preso em pensamentos, bum! Uma explosão ensurdecedora irrompeu à distância, acima da ilha distante. Ondas de choque carmesim irradiavam da ilha. Mesmo àquela distância, a tripulação conseguia ver claramente os relâmpagos vermelhos cortando os céus. Um choque de Aki de um conquistador. Foi para lá que Oden acabou de ir. Ele está brigando. Que Aki incrível! Quem diabos ele está enfrentando?
Marco e os outros ficaram olhando com os olhos arregalados, abalados pelas ondas de Aki que os atingiam mesmo de tão longe. Todos conheciam a força de Oden. Entre os piratas do Barba Branca, ele só perdia para o próprio Oyagi. Ele até desafiou Oyagi para um duelo na primeira vez que se encontraram. Embora ele tenha sido completamente achatado no final, eles testemunharam o poder bruto da esgrima deste samurai de Wano. Mas agora, Oden havia encontrado um oponente à altura, naquela ilha deserta. E pela intensidade do choque do Aki do Conquistador, parecia que os dois estavam em igualdade de condições. Oyagi. Marco se virou para Barba Branca alarmado. Barba Branca soltou um longo suspiro. Esquecendo-se completamente do teste, ordenou com firmeza. Ajuste nosso curso. Ilha deserta. O tempo pareceu passar mais devagar. Uma moeda girava no ar, suas bordas brilhando fracamente com uma luz fria. Arcos azuis de eletricidade crepitavam e dançavam ao redor dos dedos do homem. Ele nem tinha se movido ainda. Mas Kozuki Oden sentiu uma sensação sufocante e sem precedentes de perigo se abatendo sobre ele, fazendo com que todos os poros do seu corpo se arrepiassem. Era como ter uma lâmina pressionada contra sua pupila, como ser alvo de um predador mortal. Ele sabia com certeza. Este homem estava completamente focado em sua presença. Não havia como escapar do próximo golpe. Esse sentimento. Oden sorriu de repente. Seus olhos brilhavam com um espírito de batalha selvagem e abrasador, queimando como fogo. Uahaha! Isso é incrível! Ele caiu na gargalhada, os olhos brilhando enquanto dava um único passo à frente. Seu corpo disparou como uma rajada de vento. O Aki do armamento surgiu em seu corpo como flores de cerejeira esvoaçantes ou raios de luz carmesim. A lâmina severa e negra, Ema. A lâmina branca como a neve e reluzente, Ami no Abakiri. Ambos faziam parte do famoso Grande Meito Grau 21, forjado pelo lendário ferreiro de Wano, Shimotsuki Kouzaburo. E agora, ambos estavam ardendo com as chamas do armamento Aki. Oden levantou-os bem acima da cabeça, segurando-os firmemente com as duas mãos. Oden Nitoriu. O rosto de Kozuki Oden se iluminou com entusiasmo e fervor de batalha. Ryu girou em torno de seu corpo como um furacão, e sua aura atingiu o auge. Naquele exato momento, a moeda giratória finalmente atingiu o chão. Togen Shirataki. Sobrecarga magnética, canhão elétrico. A figura de Oden disparou para frente, com as espadas gêmeas cruzadas à sua frente, enquanto ele golpeava diretamente o enorme raio azul de energia. Bum! Uma violenta onda de choque rompeu, explodindo em todas as direções. O chão se agitou como um mar tempestuoso. Pedregulhos, terra e árvores foram arrancados e lançados no ar. A ilha inteira tremeu violentamente. Uma luz ofuscante consumiu tudo. No momento seguinte, duas figuras surgiram da fumaça e da turbulência ao mesmo tempo, colidindo como meteoros. Bang! Um redemoinho giratório se formou com o impacto. Os dois homens deram meio passo para trás. Um brilho de frieza brilhou profundamente nos olhos de Darren. O Aki de armamento dele é muito mais forte que o meu? Então não posso bater de frente com aqueles dois meito absurdamente afiados. Darren sorriu selvagemente e estendeu a mão, imperturbável, enquanto Kozuki Oden derrubava Ema. Oden foi pego de surpresa. Sil. Ema, envolta em rio Aki, afundou-se no peito de Darren. Sangue jorrou manchando sua camisa branca de vermelho. Está preso na carne. Impossível. Esta é a Ema. Dizem que a lâmina é capaz de destruir até o inferno. Ema, imbuída de rio. Do que diabos é feito o corpo desse cara? As pupilas de Oden diminuíram. Mas naquele instante de hesitação, Darren já havia fechado a distância completamente. Sua habilidade com a espada é impressionante, mas sabe, em uma luta corpo a corpo. Um brilho quase maníaco surgiu nos olhos de Darren. Uma mão agarrava a lâmina de Ema cravada em suas costelas, enquanto a outra, grande como uma sombra iminente, estendia-se em direção ao rosto de Oden. Oden instintivamente levantou Ami no Abakiri para bloquear, mas Darren já havia ultrapassado o alcance efetivo da esgrima, forçando Oden a uma posição incômoda. Uma voz como a de um demônio irado ecoou em seus ouvidos. As artes marciais são as mais fortes. A mente de Oden ficou em branco. Darren se movia em uma velocidade assustadora, sem se importar com o sangue jorrando de sua palma cortada, ferida pela lâmina que poderia cortar o céu, Ami no Abakiri. Ele se agachou, armou seu corpo e lançou seu joelho. Um golpe de joelho meteórico. Bang! O corpo de Oden se dobrou como se tivesse sido atingido por um raio. Ele vomitou violentamente a água do mar misturada com sangue, e um estalo agudo soou em suas costelas. Uma onda de choque branca visível percorreu suas costas. Sangue espirrou no rosto de Darren, deixando sua expressão ainda mais selvagem e desafiadora. Outra cotovelada acertou a garganta de Oden. Seu rosto ficou pálido e sangue saiu de sua boca. Mas isso era só o começo. Darren não lhe dava espaço para respirar. Todas as formas de combate corpo a corpo que ele conhecia caíram sobre Oden como uma tempestade. Bang! 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 Golpe após golpe fez Oden cambalear, uma névoa de sangue se espalhando por seu corpo. E toda vez que ele tentava cerrar os dentes e se libertar, Darren grudava nele como uma sanguessuga, negando-lhe qualquer espaço para liberar sua habilidade mortal com a espada. Bang! Com o último golpe, Oden foi forçado a recuar vários passos. Seu cabelo estava completamente desgrenhado e ele parecia completamente machucado. Antes que ele pudesse se recuperar da dor lancinante, Darren apareceu na sua frente mais uma vez como um fantasma. Você nunca viu artes marciais assim em vano, viu? Darren zombou, a mão ensanguentada agarrou a cabeça de Oden como uma armadilha de aço e o jogou no chão com a força de um deslizamento de terra. Bum! O chão num raio de 100 metros estava destruído, com rachaduras formando teias de aranha em todas as direções. As pupilas de Oden perderam brevemente o foco enquanto sangue jorrou de sua boca e nariz.
Os destroços voavam na ventania, e os cabelos negros e encharcados de sangue do Comodoro da Marinha chicoteavam ao vento. Seu rosto se contorceu em um sorriso de escárnio, transbordando de uma raiva selvagem. Capítulo 214. Pedras voavam em todas as direções. O corpo de Kozuki Oden caiu com tudo no chão, afundando-se profundamente e deixando para trás uma cratera enorme e assustadora. Sangue jorrou de sua boca e nariz, inundando seu rosto. Suas pupilas perderam brevemente o foco. Sangue jorrou de sua boca, mas ele cerrou os dentes e forçou uma resolução feroz nos olhos. Ema. Ele reverteu o aperto na espada negra amaldiçoada a Ema e a empurrou em direção ao abdômen de Darien. Naquele instante, Ema pareceu ganhar vida, como um demônio voraz das profundezas do inferno, devorando freneticamente o Haki de Oden. À medida que o Haki de todo o seu braço era sugado até secar, a carne e a pele dele enrugavam e definhavam. Rio preto e vermelho avançou ao longo da lâmina, brilhando como as chamas do inferno. Os olhos de Darien se estreitaram. Ele sentiu uma sensação arrepiante de morte irradiando de Ema. Esta lâmina tem algo errado. Drenou quase todo o Haki de Oden. Seu coração disparou. Darien instintivamente torceu o corpo, abandonando a posição de ataque. Com um grunhido, o Comodoro da Marinha se inclinou para longe bem a tempo. A lâmina afiada de Ema roçou sua cintura, cortando tanto a camisa quanto a carne, deixando para trás um corte horrível enquanto o sangue espirrava no ar. Se ele não tivesse se esquivado, aquele golpe, impulsionado por tanto Haki, certamente o teria atravessado. Embora seu corpo tivesse sido temperado a um nível monstruoso, ele ainda estava longe do físico, duro como o diamante de Kaido, protegido por suas escamas de dragão. Ao ver que nem mesmo esse ataque desesperado e total conseguiu derrubar Darien, o rosto de Oden ficou sombrio. Essa é uma bela espada. Darien zombou, aparentemente imperturbável pelo ferimento em seu lado. Então sua sobrancelha se ergueu levemente. Pelo canto do olho, ele avistou uma faixa azul mergulhando em alta velocidade sobre o mar. Uma estranha chama azul clara avançou em direção a eles com um uivo penetrante. Marco, os piratas do Barba Branca, estão por perto? Solte Oden. Marco, em sua forma de fênix, soltou um rugido furioso, com os olhos cheios de raiva. Enormes bolas de chamas azuis foram lançadas de suas asas, em direção a Darien. Darien lançou-lhe um olhar frio. Seu olhar também pousou no Moby Dick próximo, com a forma de uma baleia branca colossal. De pé na proa, havia uma figura imponente com um distinto bigode branco e curvo. O imponente homem loiro segurava uma naginata enorme em uma das mãos. Seu casaco branco de capitão ondulava ao vento do mar enquanto ele olhava ameaçadoramente para Darien. A fúria que irradiava dele fez o ar e o oceano tremerem. Pirralho da Marinha. Solte ele. O homem mais forte do mundo, Barba Branca, Edward Neugat. Então, isso deveria ser uma ameaça? Darien estreitou os olhos com um sorriso frio, mas um fogo selvagem e desafiador ardia em seu olhar. De repente, ele deu um passo à frente. Ao passar pela lâmina de Ema, ele agarrou o braço enrugado e sem sangue de Oden. As pupilas de Oden diminuíram bruscamente, uma onda de pânico o atingiu. Ele sentiu a força aterrorizante emanando das garras de Darien. Seus olhos ficaram vermelhos de raiva enquanto ele rugia e lutava para se libertar. Ao mesmo tempo, ele lançou Ami no Abaquiri em Darien. Não tem maus reflexos. Mas seu Haki já foi drenado por Ema. Darien sorriu maliciosamente, ignorando o golpe que se aproximava. De repente apertou ainda mais. Quando o Ami no Abaquiri cortou seu ombro e o sangue jorrou. Darien, com o rosto contorcido de malícia, encarou o olhar aterrorizado de Oden, encontrando os olhares furiosos de Marco e Barba Branca. Um sorriso provocativamente desafiador. E daí se você é o homem mais forte? Rasgar. O braço inteiro de Kozuki Oden, incluindo a mão e a espada, foi violentamente arrancado. Não. Marco rugiu com os olhos arregalados de fúria. Sangue jorrou como uma cachoeira carmesim do braço decepado de Oden, jorrando descontroladamente da ferida aberta. Ele agarrou o buraco sangrento com toda a força, soltando um uivo de agonia animalesco. Com seu Haki completamente drenado por Ema, seu corpo mortal não teve chance contra a força monstruosa de Darien. Nesse momento, as chamas azuis da Fênix caíram. Estrondo. Uma onda de choque enorme irrompeu do impacto, enviando fogo azul claro pelo chão. No momento seguinte, Darien foi arremessado para trás pelas chamas, enquanto suas botas militares cavavam duas longas trincheiras na terra. Ele jogou casualmente o braço decepado no chão. Tênues arcos de eletricidade azul crepitaram nas pontas dos seus dedos. A espada amaldiçoada Ema, com sua lâmina gravada com padrões sinuosos de chamas roxo-escuras, lançou-se do galho descartado e pairou ao lado de Darien, tremendo sem parar. Dizia-se que a lâmina era capaz de destruir até o inferno. Ema agora estava em sua posse. Mas, lembrando-se da notória tendência da espada de devorar o Haki de seu portador, Darien não estendeu a mão para agarrá-la. Em vez disso, usou o poder da Jiki no Mi para conter a lâmina inquieta. Seu desgraçado. Quando a fumaça e as chamas da Fênix se dissiparam, Marco mergulhou, pousando ao lado do gravemente ferido Kozuki Oden e o segurando antes que ele desmaiasse. Seu olhar furioso se fixou em Darien enquanto o fogo azul da Fênix saía de suas palmas, curando lentamente o buraco horrível no ombro de Oden. Marco já havia aceitado Oden como um companheiro há muito tempo, alguém que ele considerava um companheiro de tripulação. E agora, vendo Darien arrancar o braço de Oden, seu ódio era tão intenso que ele poderia ter triturado os dentes até virar pó. Mas então, através da fumaça que se dissipava, Marco conseguiu ver bem o rosto de Darien e congelou. Espere, você é aquele fuzileiro naval, o rei do Mar do Norte, aquele que derrotou Birndiwold. Marco engasgou bruscamente. De repente, ele se lembrou do encontro recente entre Oyagi e Roger. O próprio Roger admitiu. O mesmo fuzileiro naval diante dele certa vez lhe infligiu uma derrota humilhante. Então, meu nome chegou ao novo mundo afinal.
A camisa branca de Darren estava encharcada de sangue. Cortes profundos marcavam seu corpo, e ele parecia um desastre ambulante, com os lábios pálidos pela perda de sangue. Marco, minha espada. Emma. Oden abriu os olhos fracamente. Seu braço restante encharcado de sangue agarrou Marco com força, seu rosto tomado pelo pânico e pelo desespero. Marco ficou atordoado. Mas antes que ele pudesse responder, uma onda sufocante de intenção assassina o atingiu como uma tempestade. Aquele fuzileiro não desistiu de matar Oden. A expressão de Marco mudou drasticamente. No reflexo de seus olhos, ele viu Darren com os olhos frios, levantando uma mão. Arcos de relâmpagos azuis crepitavam no ar enquanto a lâmina negra amaldiçoada pairando por perto de repente começou a tremer violentamente. Submeta-se a mim, Emma. A voz de Darren soou como um trovão. Um campo magnético irrompeu de seu corpo, fervendo com força bruta e violenta. Emma soltou o que parecia um grito agudo. Sua lâmina longa e afiada tremeu ainda mais. Então, bem diante dos olhos incrédulos de Kozuki Oden, sua própria espada, a lâmina conhecida como Destruidora do Inferno, envolta em raios de eletricidade, começou a girar lentamente. Sua ponta preta, agora apontando diretamente para ele. Aqui está sua espada de volta. O Comodoro zombou com o rosto manchado de sangue. O campo magnético explodiu em caos. Capítulo 215. O campo magnético ao redor de Darren de repente entrou em caos, tão intenso que até Marco viu o espaço ao redor dele começar a se distorcer. Um campo de força esmagadora explodiu para fora, cobrindo quase metade da ilha. Um raio azul visivelmente dançou pela lâmina de Emma antes de se transformar em uma onda de propulsão enorme e exagerada, lançando a espada amaldiçoada, que tinha a reputação de ser capaz de destruir o inferno, uivando para frente como um míssil. As pupilas de Marco se estreitaram. Vasos sanguíneos se romperam em seus olhos. Tão rápido, com seu aqui de observação, ele pôde sentir claramente que sob a propulsão do campo magnético furioso, Emma havia quebrado a barreira do som em um instante. Ela rasgou o ar, liberando onda após onda de ondas de choque brancas. A velocidade e o impacto abriram uma enorme vala no chão sob seu caminho. Uma pressão arrepiante e sufocante o atingiu. Marco olhou para Kozuki Oden, gravemente ferido, cerrou os dentes e deu um passo à frente. Esse ataque, não havia como escapar. Em um instante, chamas azul esverdeadas da Fênix engolfaram o corpo de Marco, expandindo-se em um enorme escudo circular que se estendeu diante dele. Fujazami, brilhando. Emma, envolta em um impulso aterrorizante e poder de penetração, atingiu o escudo flamejante com uma velocidade inimaginável. Parou por um instante e então o atravessou com um soco. Corte. Uma das asas de Marco foi cortada, girando ao vento antes de se dissipar em lampejos de chamas azuis e desaparecer no ar. O rosto de Marco empalideceu. Sangue escorria do canto da boca. Mesmo na forma de Fênix com regeneração quase mortal, havia um custo, sua resistência. O ataque de Darren foi devastador. A velocidade de Emma foi tão avassaladora que Marco nem teve tempo de se esquivar. Bum! Só então o estrondo sônico completo explodiu para fora, ensurdecedor e estrondoso. Marco expirou pesadamente. Ele conseguiu impedir isso, mas no instante seguinte, seu rosto se contorceu em alarme. Emma, depois de rasgar seu escudo de chamas e sua asa, não diminuiu a velocidade nem um pouco. Em vez disso, como um foguete, continuou acelerando. Rajadas de ondas de choque brancas irrompiam de trás dele. A uma velocidade assustadora. Ele cortou centenas de metros de oceano. Seu alvo. Os olhos de Marco se arregalaram. Seu coração estremeceu. O Moby Dick. Oyagi, ele rugiu com os olhos vermelhos brilhando. Se esse ataque atingisse o Moby Dick, o navio inteiro seria dividido em dois. Com a vantagem de Emma combinada com a propulsão magnética de Darren, Marco não tinha dúvidas. Ela destruiria tudo. Sobre Moby Dick. A tripulação dos piratas do Barba Branca sentiu um arrepio na espinha enquanto observava a lâmina negra avançando em sua direção como um fantasma. Não subestime os piratas do Barba Branca. Diamond Josu rugiu, avançando para interceptar o golpe. Mas uma mão enorme pousou em seu ombro, parando-o. Uma figura imponente surgiu e saltou alto da proa do navio. Vocês, pirralhos da marinha, não sabem o seu lugar. Os olhos de Barba Branca ardiam de fúria e ameaça gélida. Seus cabelos dourados chicoteavam descontroladamente ao vento uivante. Seu grande casaco branco de capitão estalava atrás dele. Ele agarrou sua enorme naginata com ambas as mãos, uma aura pálida e brilhante envolvendo a lâmina. Então balançou para baixo com uma força avassaladora. Eu sou Barba Branca, droga. Com um rugido estrondoso, a naginata colossal de Barba Branca atingiu Emma de frente com precisão infalível. Bang! Por uma fração de segundo, pareceu que o próprio espaço congelou sob a força do golpe. Tudo desacelerou. A lâmina negra e amaldiçoada uivava travada no ar, presa no lugar. Aqui preto e vermelho irrompeu violentamente de sua forma trêmula. Os olhos de Barba Branca se estreitaram. Os músculos de seus braços se dilataram enquanto as veias saltavam sob sua pele, apertando ainda mais sua naginata. Um brilho branco pálido irrompeu da lâmina. Rachadura, rachadura, rachadura. Como vidro estilhaçado, finas rachaduras brancas começaram a se espalhar pelo espaço à sua frente. Estrondo. Um tremor profundo e lancinante se espalhou. Em instantes, o estrondo baixo se transformou em um rugido ensurdecedor. O mar se agitava e a ilha tremia violentamente. Bolhas enormes irrompiam na superfície enquanto o próprio oceano parecia se erguer em fúria. Não me diga. O coração de Marco batia descontroladamente. Sem hesitar, ele jogou Kozuki Oden sobre o ombro. Suas asas de fênix azul esverdeadas ganharam vida e ele disparou para o céu. No mesmo momento, estrondo. Camadas e mais camadas de onda surgiam do mar. Metros de altura. Dezenas de metros. Centenas.
Ondas gigantescas como dragões rugindo, avançavam em direção à ilha, rugindo e quebrando, prontas para afogar tudo em seu caminho. O rugido foi apocalíptico. Bum! Um tsunami avassalador desabou sobre a ilha como um rio celestial. O mar revolto destruiu tudo à sua frente. Recifes enormes, florestas densas e até mesmo cadeias de montanhas onduladas, nada resistiu ao impacto catastrófico. Tudo foi destruído e levado pela água. A ilha tremeu violentamente, gemendo sob o peso da destruição. A terra se abriu, rachaduras enormes se espalhando por milhares de metros. No Moby Dick, os piratas do Barba Branca observavam em silêncio e atordoados a ilha enquanto ela desmoronava e afundava no mar, agora um deserto inundado. Bem acima, Marco pairava fora do alcance do tsunami, tendo escapado por pouco com Kozuki Oden a reboque. Ele olhou para a devastação, engoliu em seco e murmurou com o rosto pálido. Oyagi, ele está realmente irritado. No oceano revolto abaixo, Barba Branca estava na proa do Moby Dick com os olhos semicerrados. Ele estendeu a mão em direção à lâmina negra que pairava à sua frente. Mas quando ele estava prestes a agarrá-lo, sua mão fechou-se no ar. Como se puxada por uma força invisível, Emma girou e disparou de volta para a ilha em uma velocidade vertiginosa. Marco e os outros empalideceram instantaneamente. De jeito nenhum. Esse cara ainda está vivo. Mas ele é um usuário de Akuma no Mi. Não há como ele sobreviver submerso na água do mar. No instante seguinte, uma esfera negra de 3 metros de largura irrompeu repentinamente do mar revolto. O denso revestimento de armamento aqui descascou, revelando um metal prateado brilhante por baixo. A esfera se abriu e girou rapidamente, revelando 2 figuras dentro. Ela se transformou em uma prancha aerodinâmica prateada. Com uma rajada de vento, a prancha levou os 2 para cima em uma velocidade estonteante. O vento uivava. Darren estava confiante na prancha, com um braço em volta da cintura esbelta de Amatsuki Toki. Seus olhos desafiadores se fixaram no distante Moby Dick enquanto ele soltava uma risada selvagem e arrogante. Piratas do Barba Branca, é isso? Quando sua voz soou, a fúria iluminou os rostos dos piratas do Barba Branca, olhos vermelhos, dentes rangendo. A prancha metálica avançou e desapareceu nas nuvens acima. O ema negro seguiu em uma sequência de movimentos, seguindo-os de perto. Não corra. Marco cerrou os dentes e tentou persegui-lo, mas uma dor lancinante e uma fadiga esmagadora o dominaram como um deslizamento de terra. As consequências de tomar aquela decisão. Ele estava quase completamente exausto. Deixa pra lá, Marco. A voz profunda de Barba Branca ecoou. Seu rosto estava sombrio, com veias saltadas na mão que segurava na ginata. Mesmo que Marco conseguisse alcançar aquele garoto, com sua força atual, isso não acabaria bem. Traga Oden de volta primeiro. Caramba! Marco murmurou, mordendo a boca em frustração. Oden, você está bem? Ele olhou para o homem deitado de costas, mas Kozuki Oden não respondeu. Seus olhos estavam fixos na direção em que os fuzileiros navais haviam desaparecido, como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Ele não conseguia explicar por quê, mas ele sentiu como se tivesse perdido algo incrivelmente importante. E essa coisa não era a Emma. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 216. Estrondo. O rugido abafado das ondas ecoou pelo mar, desaparecendo lentamente no silêncio. O Moby Dick navegava pelas águas turbulentas. Ao longe, a pequena ilha já havia sido completamente submersa pela elevação do mar, desaparecida sem deixar vestígios. Tal era o poder avassalador de Barba Branca, o homem mais forte do mundo. Um ataque com força total da Gura Gura no Mi foi suficiente para desencadear um tsunami de 1000 metros de altura. Ilhas menores não tiveram chance contra essa força cataclísmica da natureza. O caos tomou conta do convés. Pegue o remédio. Pare o sangramento. Faça um curativo nele, agora. Marco, o médico do navio dos piratas do Barba Branca, comandava freneticamente a tripulação enquanto tentavam salvar Kozuki Oden, que estava gravemente ferido no convés. Chamas azuis de regeneração, sua chama da fênix, jorraram das mãos de Marco, envolvendo os ferimentos de Oden para curá-los. Mas quanto mais examinava os danos, mais sombria sua expressão se tornava. Seu rosto empalideceu e suor frio se formou em sua testa. Hemorragia interna grave. Perda maciça de sangue. Mais de 10 ossos fraturados. Costelas esmagadas. Sangue acumulando nos pulmões. E aquela ferida grotesca do braço decepado. O estilo de combate físico do fuzileiro era implacável e eficiente, cada golpe visava matar, sem um pingo de hesitação. Assim que encontrava uma brecha, ele a perseguia como um predador em busca de sua presa. Se Oden não tivesse sido abençoado com um corpo naturalmente forte, muito além do de um homem comum, ele nunca teria sobrevivido a ferimentos como esses. Como ele está? Barba Branca se aproximou com os olhos ainda ferozes, mas agora cheios de preocupação. As mãos de Marco brilhavam com chamas azuis esverdeadas enquanto ele trabalhava, com a voz rouca e cansada. Ele está fora de perigo imediato, mas Oyagi as habilidades de combate corpo a corpo daquele fuzileiro. Barba Branca cerrou os punhos e soltou um suspiro pesado. Aquele pirralho da marinha veio do caos do Mar do Norte. Ele é um louco que se esforçou para sair do fundo do poço. Fiquei surpreso quando alguém como Bin Ji-Wold foi derrubado por um garoto da marinha. Mas agora, talvez não tenha sido só sorte. Seus olhos caíram sobre a figura maltratada de Kozuki Oden. Sua técnica carrega a marca do treinamento tradicional da marinha. É possível ver traços do legado de Zephyr, mas é distorcida por táticas brutais de matar no campo de batalha. E o pior é que ele transformou seu corpo em uma máquina de matar implacável. Mesmo de longe, Barba Branca viu tudo com seus olhos aguçados e seu aqui de observação, a luta entre Darren e Oden quase do começo ao fim. Ferido, sangrando, mas ainda sorrindo descontroladamente. Em meio ao caos de vida ou morte, Darren havia caçado incansavelmente as fraquezas de Oden, lutando como uma fera faminta até o fim. Esse estilo de luta insano me lembra alguém.
Marco fez uma pausa e perguntou instintivamente. Quem? Uma sombra passou pelos olhos de Barba Branca enquanto ele respondia friamente. Shiki. O convés inteiro ficou em silêncio. Shiki, leão dourado. Um homem que rugiu pelos mares como um leão, um homem que rivalizou até com o próprio Oyagi. Este lendário pirata possuía um poder comparável ao de Barba Branca e com sua fuva no Mi, sua frota pirata aérea era uma das forças mais temidas no mar. O que o tornava verdadeiramente aterrorizante, porém, era a forma como lutava, como a fera que lhe dava o nome. Incansável, frenético, selvagem. Até Barba Branca tinha dificuldade em lidar com ele cara a cara. Barba Branca soltou um longo suspiro enquanto olhava para Oden, agora inconsciente e murmurando incoerentemente. Oden é forte. Em termos de aqui, ele está realmente acima daquele pirralho da marinha. Mas, crescendo em vano, sua vida foi fácil demais. Com sua força natural e talento com a espada, ele provavelmente ganhou o título de invencível naquela terra isolada. Mas os samurais de Wano são especializados em esgrima, não em combate corpo a corpo. Isso significa que ele nunca lutou contra os verdadeiros monstros deste mar, especialmente aqueles que se destacam em combates corpo a corpo. Ele perdeu por inexperiência. Aquele pirralho do Darin viu a brecha e a explorou. Ao ouvir isso, todos os piratas do Barba Branca concordaram com a cabeça. Eles não conseguiram deixar de se lembrar da primeira vez que conheceram Oden no porto de Wano, não muito tempo atrás. No início, confiando em sua habilidade magistral com a espada, Oden mal conseguia acompanhar Oyagi. Mas no momento em que Barba Branca usou seus punhos, Oden foi lançado voando a mais de 1000 metros com um único golpe, derrotado em um instante. Os fuzileiros navais realmente criaram um monstro. Marco murmurou severamente. Mesmo assim, todos os olhos no convés do Moby Dick ardiam de raiva. Oden era o camarada deles, a família deles. E ninguém, não importa quão talentoso fosse, tinha permissão para prejudicar sua família, nem mesmo um prodígio da marinha. Nesse momento, uma ave marinha branca sobrevoou o Moby Dick e deixou cair um pergaminho do céu. Oyagi, últimas informações. Vista das espadas das flores pegou o pergaminho e rasgou o selo de cera. Como uma das potências dominantes no Novo Mundo, os piratas do Barba Branca comandavam vastos territórios e influência. Além de sua nau capitânia, a Moby Dick, dezenas de tripulações piratas subordinadas operavam sob seu nome. Esse alcance abrangente permitiu que eles estabelecessem uma rede de inteligência complexa e de longo alcance. E quando algo importante acontecia do outro lado do mar, essa rede transmitia informações dessa maneira antiga, por meio de pássaros mensageiros. Afinal, as transmissões do Dendemushi podem ser interceptadas pelo governo mundial ou pelos fuzileiros navais. O que foi? Barba Branca perguntou sem nem olhar para cima, os olhos ainda fixos no inconsciente Oden com visível preocupação. Oyagi, é sobre aquele fuzileiro naval. Vista respirou fundo, sua voz carregada de descrença. Os outros imediatamente se viraram para olhá-lo. Sua mão tremia enquanto ele segurava o pergaminho, e sua expressão escureceu com um choque crescente. 8 dias atrás, o comodoro da Marinha Rogers Darin foi capturado por Kaido das Feras enquanto realizava uma missão contra Douglas Bullet. 7 dias atrás, o quartel-general da Marinha enviou Sengoku Garp, Zephyr e Borsalino, 4 forças de alto escalão, para o Novo Mundo em uma missão de resgate. Um dia atrás, Rogers Darin escapou da fortaleza escondida dos piratas das Feras e destruiu a maior parte de seus arsenais. No mesmo dia, as principais forças da Marinha chegaram à base dos piratas das Feras e uma batalha massiva começou. Exceto por Kaido, os 2 All-Stars e algumas dezenas de membros de elite que conseguiram escapar do cerco. Vista engoliu em seco, sua voz seca e tensa. O resto dos piratas das Feras, vários milhares deles, foram completamente eliminados. No momento em que as palavras saíram de sua boca, todos os membros dos piratas do Barba Branca congelaram. Um arrepio percorreu suas espinhas. Capítulo 217. O sol estava deslumbrante, a sombra sob as árvores era fresca e calma. Na praia da ilha, as ondas batiam ritmicamente contra a costa repleta de recifes, formando cristas brancas e espumosas. Darin forçou lentamente as pálpebras pesadas a se abrirem. Parecia que todos os músculos do seu corpo haviam sido dilacerados, ondas de exaustão e dor o atingiam. Tão pesado. Ele murmurou e então olhou para baixo, apenas para encontrar um rosto delicado e deslumbrante descansando pacificamente contra seu peito, profundamente adormecido. Darin-san, você vai me proteger, certo? Toki Amatsuki estava aninhada em seus braços como um gatinho adormecido, com a cabeça encostada no peito dele. De vez em quando, ela se mexia levemente murmurando baixinho. Darik-san é tão bonito, não, Darik-san. Cavalheiro, por favor. Um leve rubor se espalhou por suas bochechas pálidas. Darin, que tipo de sonho você está tendo? Ele pigarreou levemente. Ter uma beldade em seus braços não significava que ele não fosse afetado de forma alguma, mas considerando sua condição, com os ferimentos ainda recentes e o ombro meio dormente por ter sido usado como travesseiro, não foi exatamente o momento romântico que se poderia imaginar. Milímetro. Toque se mexeu com um ruído suave, acordando lentamente. Ela abriu seus olhos de cervo e encontrou o olhar divertido de Darin. Os olhares dele se encontraram. Como se estivesse chocada, Toque saltou do peito dele e seu rosto imediatamente ficou vermelho escuro. Darin-san, sinto muito. Eu estava muito cansado e cochilei sem perceber. Ela se apressou em explicar, cabeça baixa, incapaz de encarar a expressão divertida de Darin. Seu olhar se movia nervosamente ao redor, os dedos se mexendo à sua frente. Darin riu e olhou para si mesmo. Suas bandagens eram feitas com tiras de sua própria camisa. O envoltório era desajeitado e irregular e no final, uma gravata borboleta. Parece que você não é muito habilidoso em tratamento médico, Toki-san. Toki mordeu o lábio timidamente, o rosto ficou vermelho e gaguejou.
Ela travou depois de apenas e não parecia estar avançando. Darren riu. Calma, estou brincando. Obrigada por cuidar de mim, Toki-san. Te devo uma. Toki reuniu coragem para encará-lo e com uma voz suave como um sussurro disse. Darren-san, você pode me chamar de Toki. Darren assentiu. Tudo bem, então pode me chamar de Darren. Ele olhou ao redor para os arredores. Toki, há quanto tempo estou apagado? Ela soltou um suspiro e respondeu suavemente. Um dia. Só um. Darren enfiou a mão no bolso da calça e tirou um maço amassado de cigarros, acendendo um. Enquanto a fumaça subia, ele mergulhou em pensamentos. Sua batalha com Kozuki Oden não foi uma surpresa. O que ele não esperava era que ele chegaria tão perto de matá-lo. Honestamente, além da impressionante habilidade de espadachim e Akid Oden, suas habilidades de combate corpo a corpo eram surpreendentemente subdesenvolvidas. Talvez fosse um reflexo da cultura do país de Wano. As tradições de Wano não eram diferentes daquelas de um certo país próspero durante a era feudal da Terra, oficialmente governado por um shogun, mas, na realidade, o poder era exercido por dains regionais. A estrutura da nação era rigidamente hierárquica, e um profundo senso de lealdade ao shogunato permeava todas as camadas da sociedade. Os samurais, a maior força militar do país, defendiam o código Bushido servindo como executores da elite, uma ferramenta para controlar as pessoas comuns. Os samurais de Wano eram conhecidos no mundo todo por sua habilidade com a espada, mas Kozuki Oden nunca havia deixado sua terra natal antes, e nunca havia enfrentado um verdadeiro mestre de artes marciais. Foi isso que permitiu que Darren explorasse sua abertura. É uma pena realmente. Darren beliscou a têmpora, balançando a cabeça com um sorriso irônico. Se os piratas do Barba Branca não tivessem aparecido a tempo, ele poderia ter realmente finalizado o ataque final. O que é uma pena, Darren-san. Amatsuki Toki inclinou a cabeça, curiosidade estampada em seu rosto. Que eu não te conheci antes. Com a natureza fluente de Darren, as palavras saíram sem hesitação. O rosto de Toki ficou instantaneamente vermelho, seu coração batia forte no peito. Não há como negar, flertar realmente depende da aparência. Se alguém como Tokikaki tivesse dito isso, a cena toda teria sido tudo, menos encantadora. De repente, como se lembrasse de algo, Darren acenou com a mão. Um raio de luz negra disparou das profundezas da selva, cortando o ar com uma força cortante, abrindo um rastro profundo no chão antes de parar bem na frente de Darren. A espada tinha uma proteção trilobada com marcas de chamas roxas e negras gravadas ao longo da lâmina, que brilhavam frias e mortais. No momento em que Toki pôs os olhos nele, um arrepio percorreu sua espinha. Ela não tinha certeza se era apenas sua imaginação, mas conforme a espada se aproximava, um frio profundo pareceu irradiar pelo ar, tão forte que nem mesmo o calor do sol conseguiu atravessá-lo. Darren-san, esta espada. Ema, um dos Meito, tesouro nacional de Wano. Uma arma estranha e poderosa feita para matar. Os olhos de Darren se estreitaram enquanto ele olhava para a lâmina negra pairando diante dele. Ele se levantou lentamente e pegou o laço em suas bandagens, desamarrando. A expressão de Toki mudou para pânico. Darren-san, você só descansou por um dia. Não se esforce. Seus olhos brilhantes se arregalaram. Seus lábios rosados e macios formaram o perfeito. Quando as bandagens manchadas de sangue caíram, o corpo de Darren ficou completamente visível, coberto de músculos cicatrizados. Magro e poderoso como um predador pronto para atacar. Era o físico de uma fera feita para a guerra. Os ferimentos no peito e no abdômen já estavam com crostas, com pele rosada aparecendo nas bordas. Toki mal podia acreditar no que estava vendo. Você vai se acostumar. Eu tenho um corpo bem robusto. Darren piscou para ela e então se virou, ignorando o rubor que queimava suas bochechas. Seu olhar retornou à espada suspensa no ar. Ema, a lâmina que dizem cortar o próprio inferno. Na história original, essa espada liberava o Aki do armamento de seu portador sem restrições, irrompendo com um poder aterrorizante. Mas para uma pessoa comum, isso a esgotaria e a mataria. Zoro passou muito tempo domesticando-o e na guerra final, ele usou Ema com efeitos gloriosos, ganhando o título de Rei do Inferno. Na batalha anterior, Darren havia confiado no poder da Jiki no Mi para controlar Ema à distância. Mas isso dificilmente seria o mesmo que domesticá-la. Então, vamos ver se sou digno. Um brilho enlouquecido brilhou em seus olhos quando ele estendeu a mão e agarrou o punho de Ema. Capítulo 218. O punho de Ema parecia gelado na mão de Darren, como se ele estivesse segurando um fragmento de cristal congelado. Embora fosse apenas uma ilusão, lamentos sinistros ecoaram de repente pelo vazio ao redor. A temperatura do ar parecia cair a níveis congelantes e apesar do sol escaldante, um vento gelado soprava. Darren concentrou-se intensamente no Ema em suas mãos. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Ainda sem mudanças, ele levantou uma sobrancelha. Mas naquele exato momento, uma sucção inexplicavelmente poderosa surgiu da lâmina de Ema, quase impossível de resistir. Merda! As pupilas de Darren se contraíram bruscamente, e ele não conseguiu evitar xingar interiormente. Sob essa atração misteriosa, ele ficou alarmado ao descobrir que seu Aki de armamento estava surgindo incontrolavelmente de dentro. Sem qualquer esforço consciente, todo o seu braço empunhando a espada ficou envolto em uma tonalidade negra severa, totalmente revestida de Aki do armamento. E isso não foi tudo. Enquanto o Aki cobria seu braço, Ema emitiu um zumbido penetrante, como um tubarão voraz sentindo sangue, absorvendo vorazmente o Aki de Darren. Chamas pretas e vermelhas sinistras dançavam ao longo da lâmina de Ema, enquanto os músculos do braço de Darren pulsavam ritmicamente, como se estivessem sendo drenados. Essa espada tem algo errado. Sentindo seu Aki de armamento sendo sugado como uma maré vazante, a expressão de Darren mudou. Sua proficiência em Aki de armamento era seu atributo mais fraco, pouco mais de 30 pontos, apenas no nível de uso proficiente.
Afinal, fazia apenas 2 ou 3 meses que ele havia entrado no campo de treinamento e começado a aprimorar sistematicamente seu Haki de armamento. Em sua batalha anterior com Kozuki Oden, sua falta de Haki de armamento forte foi uma desvantagem significativa, deixando-o cauteloso com os golpes de Oden. Francamente, a força atual do Haki de armamento de Darien era ainda menor que a de Zoro quando ele adquiriu Ema pela primeira vez no arco original do País de Wano. Na taxa atual de absorção de Ema, não levaria 10 segundos para que seu Haki fosse completamente drenado. Da perspectiva de Darien, o Ema em sua mão, envolto em Haki e emitindo chamas pretas e vermelhas assustadoras, parecia uma fera gananciosa e sanguinária. Ele se agarrou ao seu braço, sugando freneticamente sua força vital. 5 segundos se passaram. A pele de Darien começou a empalidecer. 8 segundos se passaram. Os músculos e a pele do seu braço direito ficaram visivelmente enrugados. A pele ficou seca e murcha, parecendo um pedaço de lenha amassada. Darien-san, você está bem. Solte a espada. A Matsuki Toki assistiu horrorizada enquanto essa transformação bizarra se desenrolava, incapaz de suprimir seu alarme. Solte? Suor frio brotou na testa de Darien enquanto ele olhava fixamente para Ema. Mas então, uma determinação feroz brilhou em seus olhos, e um sorriso desafiador se espalhou por seu rosto. Você quer meu Haki? Então eu vou te alimentar até você ficar satisfeito. Com isso, Darien soltou um suspiro agudo. De repente, uma mudança ocorreu dentro dele. Seu braço direito murcho recuperou a plenitude, um brilho saudável retornando sob o suor cintilante. Entretanto, seu corpo visivelmente emagreceu e suas maçãs do rosto ficaram mais pronunciadas. Seimei Kikan. Uma técnica secreta do Rokushiki, acessível apenas àqueles que dominam todas as 6 formas, permitindo controle completo sobre cada parte do corpo. O Haki de armamento, assim como as habilidades da Akuma no Mi, extrai energia da resistência física. Tendo treinado seu físico a níveis monstruosos, a resistência de Darien era seu maior trunfo. Embora seu Haki de armamento não fosse tão potente quanto o de verdadeiros mestres, ele possuía um físico excepcional e uma resistência inigualável. Em termos mais simples, o Haki de armamento de Darien pode não ter força bruta, mas é apoiado por sua imensa resistência. Foi surpreendentemente duradouro. Gostaria de ver se você consegue mesmo me deixar seco. A loucura nos olhos de Darien só aumentava. Era exatamente esse o tipo de pessoa que ele era, nascido com uma fúria inabalável e implacável nos ossos. Se alguém ousasse socá-lo, ele revidaria atacando para salvar a vida da pessoa. Foi esse nível de ferocidade absoluta e teimosa que lhe permitiu suportar um treinamento infernal onde outros fracassavam e derrotar seus inimigos em batalhas onde a sobrevivência parecia impossível. Agora, o homem e a espada estavam em um confronto feroz e implacável. 10 segundos. 20 segundos. 30 segundos. À medida que os segundos passavam, a aura fantasmagórica e sinistra que queimava ao redor de Ema se intensificou. Seus lamentos iniciais, agudos e atormentados, mudaram primeiro relutantes, depois desamparados e, finalmente, quase misturados a um estranho e tênue gemido de prazer. A lâmina pareceu pegar fogo, brilhando em vermelho enquanto a aura fantasmagórica subia como uma tocha flamejante. Em contraste, o corpo de Darien definhava constantemente. Sua carne afinava, seu corpo encolhia e os ossos do rosto se projetavam acentuadamente, como um viajante ressecado após uma jornada de 10 dias pelo deserto. Seu rosto ficou mortalmente pálido, os lábios rachados e secos, parecendo completamente esgotado. No entanto, seus olhos só brilhavam mais intensamente, fervilhando de frenesi, brilhando como fogo fantasmagórico no fundo de órbitas vazias, aterrorizantes de se ver. 40 segundos, 50 segundos. Cada momento se arrastava como uma eternidade. Para Darien, nem um minuto inteiro havia se passado, mas cada segundo era um verdadeiro inferno. E então, zumbido, zumbido, zumbido. Como se tivesse sido empurrado além do seu limite, o Ema nas mãos de Darien começou a tremer violentamente. Não era mais a resistência ou luta de antes. Era o tremor de algo levado além do seu limite, agora forçado a liberar tudo o que tinha. A aura fantasmagórica se transformou em chamas negras e roxas, rugindo descontroladamente pela lâmina erguida. Finalmente atingiu seu limite, hein? Os olhos de Darien brilharam com uma intensidade incomparável quando ele de repente balançou a espada para baixo em um corte vertical. Embora tivesse enfrentado inúmeros mestres espadachins, ele nunca havia treinado esgrima, ele não conhecia nenhuma técnica. Essa mudança veio puramente do instinto transmitido por Ema. Para Matsuki Toki, que observava, o movimento de Darien parecia desajeitado e desajeitado, como uma criança balançando um pedaço de pau em uma brincadeira de faz de conta. Ainda assim, aquele corte casual trouxe silêncio ao mundo. Foi como se algo tivesse rasgado o ar. Os olhos de Matsuki Toki se arregalaram em descrença atordoada. Então, bum! Uma enorme coluna de água do mar com mais de 100 metros de altura se partiu e explodiu no céu. Uma vala enorme e aberta, tão profunda que o fundo marrom do mar aparecia, surgiu sob os pés de Darien, estendendo-se até o horizonte. O mar tinha se aberto. Capítulo 219. Gole. Toki Amatsuki não conseguiu conter a saliva enquanto observava o mar à sua frente permanecer aberto por 3 segundos inteiros antes de se reunir lentamente. Sua boca estava ligeiramente aberta. Que tipo de técnica de espada é essa? Incapaz de resistir, ela virou a cabeça. Ao ver Darien ofegante e com a aparência completamente esgotada, ela correu até ele, com a preocupação estampada no rosto, e segurou a mão dele. Essa técnica se chama Dairikishutsukizeki. Darien mal conseguiu dar um sorriso fraco enquanto deixava a espada amaldiçoada negra cair de sua mão e então se jogou no chão, ofegando pesadamente como um peixe fora d'água. Gotas grossas de suor escorriam por sua testa, braços e tronco.
Seus lábios rachados estavam azul púrpura, e um fio de sangue escorria lentamente do canto da boca. Darren-san, você está tossindo sangue. Não é nada, eu só exagerei. Com as mãos trêmulas, Darren acendeu um cigarro e deu uma longa tragada. Uma onda de exaustão percorreu cada célula e músculo do seu corpo, tão intensa que até ficar em pé parecia um desafio. Era pior do que passar 10 dias e 10 noites em uma festa sem dormir. Por reflexo, ele verificou suas características físicas. Físico, 9.361, 78.712. Força, 7,11, 70,001. Velocidade, 8.099, 70.391. Aqui de armamento, 0, 33.012. Aqui do Conquistador, 51.001. Darren, várias linhas pretas pareciam aparecer em sua testa. Os números entre parênteses eram suas estatísticas normais e saudáveis. Os de fora mostravam seu estado atual. Com exceção do aqui do Conquistador, que não mudou, todas as outras estatísticas caíram a níveis sem precedentes. Especialmente seu aqui de armamento, reduzido a 0. Em termos simples, ele estava completamente esgotado. Pensando nisso, ele olhou para Emma no chão com uma expressão fantasmagórica, sua boca se contraindo. Essa espada era aterrorizante. Quanto à força destrutiva daquele último golpe, Darren não ficou exatamente chocado. Emma havia absorvido uma quantidade enorme de seu aqui, quase o sugando até secá-lo. Que ele pudesse produzir um corte comparável ao de um grande espadachim não era nenhuma surpresa. É só um desperdício. Darren exalou lentamente e passou a mão pelos cabelos desgrenhados. Afinal, ele não era um espadachim. Quando se tratava de esgrima, ele era completamente desavisado. Liberar tanto aqui e força física só para dividir o mar? Ineficiente demais. Isso levantou a questão da eficiência energética. Tomemos como exemplo a destruição de um navio de guerra. Usando técnicas físicas, Darren nem precisaria de aqui. Ele poderia literalmente despedaçar um navio com as próprias mãos, criando um efeito dramático. Mas com uma espada? Ele teria que despejar desajeitadamente uma enorme quantidade de aqui nela e golpeá-la como se estivesse brandindo uma clava em chamas só para obter resultados semelhantes. Um verdadeiro mestre espadachim, no entanto, poderia liberar muito mais poder com a mesma quantidade de aqui. Essa é a essência do treinamento de esgrima. Mas, já que tenho uma lâmina famosa como a de Emma, talvez eu devesse começar a treinar esgrima? O pensamento mau havia se formado quando Darren balançou a cabeça e o descartou. Seu talento para esgrima era praticamente inexistente, algo que ele havia confirmado mais de uma vez em Mar do Norte. Como Sakazuki disse certa vez, seguir o caminho da espada seria uma completa perda de tempo. E Darren confiou no julgamento de Sakazuki. Antes de obter a Magu Magu no Mi, Sakazuki era um espadachim formidável. Se ele dizia que Darren não tinha talento para isso, então era verdade. A verdadeira força de Darren residia no combate brutal e corpo a corpo. Isso foi provado inúmeras vezes ao longo dos anos, e por meio dessas experiências, ele gradualmente aprimorou seu próprio estilo de luta. Desistir disso agora para praticar esgrima seria uma atitude incrivelmente idiota. Ainda, ele levantou a mão, um fraco arco elétrico faiscando entre seus dedos. Emma levantou-se lentamente do chão. Fosse imaginação dele ou não, Darren sentiu que depois daquela libertação de agora há pouco, Emma não estava mais resistindo tão ferozmente. Ele olhou nos olhos da lâmina do inferno flutuando diante dele, e um sorriso brincalhão surgiu no canto de sua boca. Quem disse que você precisa saber esgrima para usar uma espada? Ele estalou o dedo. Emma disparou em um raio de luz negra, avançando em alta velocidade e desaparecendo na selva distante. A lâmina negra amaldiçoada se tornou um borrão, perfurando e serpenteando pelas árvores como um fantasma, deixando para trás um rastro de sombras escuras de espada. Um segundo depois, Emma voou de volta, pairando silenciosamente ao lado de Darren. Então, enquanto os olhos arregalados de Amatsuki Toki observavam incrédulos, estranhos rangidos ecoaram das profundezas da floresta. Cortes suaves e contínuos surgiram nos troncos de árvores imponentes, cada um tão grosso que várias pessoas conseguiam envolver com os braços. Suas metades superiores começaram a deslizar e inclinar, rangendo ameaçadoramente antes de desabar com um estrondo estrondoso. Poeira explodiu no ar, e fumaça e detritos subiram pela clareira. Olhando ao redor, num raio de 100 metros, a selva havia sido achatada e se transformado em uma área árida. Apenas tocos enormes, com seus anéis claramente visíveis, permaneciam enraizados na terra. Ha 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 ha. Darren não conseguiu evitar uma gargalhada. Eu não estou treinando esgrima. Estou treinando técnicas de espada voadora, droga. A onda de euforia afastou seu cansaço, só um pouquinho. Ele se jogou na praia queimada pelo sol, sentindo a brisa do mar enquanto estava deitado sob a luz do sol, com um sorriso satisfeito no rosto. Ele estava certo. Se aquele ataque ao Moby Dick foi um momento de inspiração acidental, então esse experimento confirmou completamente o que ele suspeitava o tempo todo. Deu certo. Comparado ao uso de metal comum ou moedas, trocar por uma espada famosa aumentou seus ataques de manipulação de metal em pelo menos 5 vezes. Claro, muito disso veio das próprias qualidades de Emma como uma das lâminas de grande grau, 21 obras com sua afiação e penetração naturais. Afinal, essa era a espada amaldiçoada que feriu Kaido. Se ele tivesse usado um sabre padrão da marinha, o poder não chegaria nem perto. E se ele cobrisse um meito com aqui de armamento? O poder destrutivo aumentaria ainda mais. A única desvantagem dessa técnica de controle magnético da espada era que ela exigia um alto grau de maestria na Akuma no Mi, e consumia a resistência rapidamente. Darren precisava manter o controle preciso sobre a trajetória e o ângulo da espada o tempo todo. Mas isso seria realmente uma falha da técnica? Não. Essa foi uma falha do próprio Darren. Um brilho selvagem de obsessão brilhou em seus olhos. Este foi apenas um Emma. E
E se ele pudesse colocar as mãos em todas as 21 lâminas de grande grau, ou até mesmo nas 12 lâminas de grau supremo? Imagine só. Com os braços erguidos, atrás dele várias, talvez dezenas, de espadas lendárias pairando no ar. Todos revestidos de armamento aqui, ficaram pretos como azeviche e foram lançados em direção ao alvo em uma tempestade de velocidade capaz de destruir o som, alimentada por um intenso campo magnético. Merda! Se eu soubesse, teria ido com tudo e roubado aquele maldito Amino Abaquiri também. Com os olhos vermelhos, Darin rangeu os dentes, frustrado. Capítulo 220. Mas por enquanto foi apenas um pensamento passageiro. Conseguir cortar o braço de Kozuki Oden e tomar Ema já tinha sido um feito incrivelmente difícil. Sem mencionar que na época, Marco, portador da fruta fênix zoomítica, o estava protegendo de perto, enquanto Barba Branca, o homem mais forte do mundo, pairava por perto, observando como um falcão. Aquele samurai invencível, talvez não tivesse atingido o nível de almirante ainda, mas já estava perigosamente perto. Se não fosse por sua falta de experiência em lutas corpo a corpo, Darin talvez não tivesse levado vantagem alguma. E agora, Kozuki Oden ainda estava longe da versão máxima vista na história original, aquele que cortou o poderoso Kaido com um único golpe. Ao que parece, o verdadeiro salto no poder de Oden aconteceu durante seu tempo com os piratas do Barba Branca e mais tarde com os piratas do Roger. Principalmente durante a viagem final dos piratas do Roger pela Grand Line, quando ele dominou a infusão de Haki do Conquistador. A partir daquele momento, ele atingiu o limiar da força de almirante, tornando-se o que Kaido chamou de uma das raras potências máximas neste mar. Na próxima vez que nos encontrarmos, as coisas não serão tão fáceis. O pensamento fez Darin murmurar baixinho, cerrando os punhos sem perceber. Em termos de talento bruto, Kozuki Oden, cuja vida foi nada menos que lendária desde o momento em que nasceu, era inegavelmente mais forte. Como todos os chamados reis naturais, Oda lhe deu uma origem extraordinária, quase mítica. Ele nasceu com um corpo além do que as pessoas normais poderiam imaginar. Não tinha nem um ano e ele já tinha jogado a babá para o outro lado da sala. Aos 2 anos, enquanto outras crianças ainda estavam aprendendo a andar, ele já perseguia e pegava 2 coelhos de uma vez, exibindo uma força impressionante nas pernas. Aos 4 anos, enquanto as crianças brincavam na terra, ele atirava pedras para esmagar ursos gigantes. Aos 6 anos, seu corpo estava tão desenvolvido que ele já frequentava os alojamentos de prazer. Esse tipo de habilidade física inata pode não se comparar à de Charlotte Linlin, a destruidora nata, mas ainda assim era algo muito além do comum. Talento incomparável. Depois de sofrer esse revés, Oden certamente o levaria como uma lição. Mesmo que ele próprio não percebesse, alguém com a perspicácia de Barba Branca certamente o incentivaria e o ajudaria a treinar de forma direcionada. O que significava que na próxima vez que seus caminhos se cruzassem, as coisas ficariam muito mais problemáticas. Quanto à perda de um braço, provavelmente não afetaria muito Oden. Perder membros era uma ocorrência comum naquele mar, e verdadeiros guerreiros encontrariam maneiras de minimizar esse tipo de contratempo o máximo possível. Mas mesmo assim, na próxima vez que nos encontrarmos, Kozuki Oden, você ainda terá coragem de vir até mim? Um leve sorriso surgiu no rosto de Darin. Oden estava ficando cada vez mais forte, mas também não estava relaxando. Mais importante, Darin olhou para Ema, ainda pairando silenciosamente na frente dele, e seu sorriso se alargou. Depois dessa última batalha, ele finalmente começou a montar um sistema de combate que era exclusivamente seu. Combate corpo a corpo, construído sobre um físico poderoso, Haki e artes marciais sobre-humanas. Controle de espada magnética como suplemento para ataques de médio a longo alcance e grandes áreas. Eles se equilibravam perfeitamente, preenchendo a lacuna em seu estilo de combate que os poderes da Akuma no Mi sozinhos não conseguiam cobrir. Tudo o que restava agora era treinar constantemente, fortalecer seu Haki e reunir mais meito para expandir seu arsenal de espadas de controle magnético. Não demoraria muito para que ele assumisse totalmente o poder de um almirante. Gururu. Enquanto Darin estava imerso em pensamentos, um forte ronco no estômago quebrou o silêncio. Ele olhou para cima e viu o rosto de Toki Amatsuki vermelho vivo. Ele não conseguiu conter uma risadinha. Ah, desculpe, foi um descuido meu. Você ficou cuidando de mim o dia todo. Deve estar morrendo de fome. Amatsuki Toki mordeu levemente o lábio inferior e balançou a cabeça. Eu não estou com fome. Gururu. Outro ronco vindo do estômago dela a interrompeu, e o rubor rapidamente se espalhou para suas orelhas translúcidas. Darin riu. Ele fez um pequeno movimento com o dedo. Ema disparou como um raio, desaparecendo silenciosamente sob a superfície do mar sem nem mesmo deixar vestígios. Darin-san, o que você está fazendo? Amatsuki Toki arregalou os olhos com curiosidade. Antes que ela pudesse terminar a frase, Ema saiu da água e retornou para Darin. Só que agora, vários peixes brancos prateados estavam espetados ao longo de sua lâmina. Suas caudas ainda se contraindo enquanto refletiam a luz do sol e brilhavam como joias. Isso é possível? Seus olhos brilharam enquanto ela cobria a boca com a mão, surpresa. Não era aquela, uma das espadas mais lendárias do mundo? Darin casualmente juntou algumas pedras e acendeu uma pequena fogueira. Sorrindo, perguntou, você prefere sashimi ou grelhado? Amatsuki Toki inclinou a cabeça, pensando por um momento. Estou bem com ambos. Então vamos fazer um pouco de cada. Darin destacou um pedaço de metal do overboard prateado embutido na areia próxima e o moldou em 2 pratos e um par de pauzinhos para cada um deles. Sob o olhar espantado de Amatsuki Toki, ele habilmente eviscerou os peixes. 2 foram colocados sobre o fogo, enquanto os outros 2 foram fatiados em sashimis impecáveis. Não havia temperos, mas neste mundo, com seus oceanos imaculados, os melhores frutos do mar muitas vezes não precisavam de nada mais do que a preparação mais simples para realçar seu sabor natural. Bom apetite, minha querida senhora. Darin sorriu enquanto servia o peixe grelhado e o sashimi.
Ele até imitou o gesto de um chefe de alta classe, com direito a um gesto educado, o que fez a Matsuki Toki rir, com os olhos se enrugando de alegria. Obrigado, chefe Darin-san. Entrando na brincadeira, ela ajustou cuidadosamente a bainha do kimono e sentou-se graciosamente em frente a ele, a imagem de uma dama nobre e refinada. Ela estendeu seus dedos finos e pálidos, pegou um pedaço de peixe com os hashis e o colocou delicadamente na boca. Enquanto mastigava, seus olhos se estreitaram lentamente em êxtase. É realmente delicioso. Em contraste com a elegância dela, Darin foi bem mais direto. Pegou várias fatias de sashimi de uma só vez, enfiou-as na boca e mal mastigou antes de engolir. Seu corpo ainda estava extremamente fraco e ele precisava de energia rapidamente. Depois de terminar um peixe inteiro, sua pele finalmente começou a mostrar um toque de cor, não mais aquela palidez fantasmagórica que antes. Expirando lentamente, ele perguntou distraidamente: Toki, você não tem medo de mim? A Matsuki Toki olhou para o Komodoro diante dela com olhos suaves e balançou a cabeça com um sorriso gentil. Você quer dizer o que aconteceu antes? Quando você lutou contra aqueles piratas? Você estava me protegendo. Por que eu teria medo? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.